afirmou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa pensar em relação a esse texto é o cenário onde tudo isso estava acontecendo. Jesus estava ali com seus discípulos, ensinando, conversando, falando. E 2 dos seus discípulos, chamados os filhos de trovão, o questionaram em relação a quem seria maior no reino de Deus. Eles fazem um pedido para Jesus. Se você for ler um pouquinho antes, eles fazem um pedido para Jesus. Eles pedem assim: Jesus, quando o Senhor estiver no trono, deixa que um de nós fique à direita e outro à esquerda. Jesus ali estava pensando na morte, na crucificação. E os discípulos estavam pensando em que poderiam ser beneficiados. Então, Jesus começa a ensinar e a ministrar para eles qual é o seu verdadeiro propósito. O que vale, o que é mais importante. E quando Jesus diz ali no versículo 42, que ele começa falando sobre os governantes dos povos, que ele diz que os povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam em todos eles, o que Jesus estava dizendo? Ele estava trazendo a realidade à tona. Ele estava dando um choque de realidade para eles. Por quê? Porque, sim, os governantes eram autoridade, sim. Civil, militar, jurídica. Os governantes decidiam e o povo deveria se submeter. E o povo sofria, e o povo padecia. Então a ansiedade que os discípulos tinham é que viesse um Salvador, que sentasse no trono, que dominasse tudo e colocasse em ordem naquela bagunça. E que o sofrimento acabasse como um passe de mágica. Esse era o desejo dos discípulos. Então, Jesus, quando fala e mostra isso para eles, Jesus diz o seguinte: olhem, neste mundo, quem está sentado no trono são os governantes. E fazem o que querem porque têm o poder em suas mãos. E as pessoas sofrem com isso. Jesus sabia que a angústia deles e o desejo deles é que esse reino já fosse estabelecido, para que tudo se resolvesse de maneira muito rápida e muito prática. Mas não era disso que Jesus estava falando. Muito semelhante a hoje o que nós vivemos. Nós temos alguns governantes no mundo em que nós estamos sujeitos. Não é verdade? O povo da Ucrânia não tem como decidir o que acontece na vida deles. O próprio povo da Rússia também não. Estão sujeitos às suas lideranças. Nós aqui no Brasil também vivenciamos isso. Olha que interessante, semana passada foi promulgada uma lei na China falando sobre o direito ao culto online. Não sei se vocês sabiam disso. Foi todas as pessoas da China que querem cultuar online, à distância,
estão proibidas de fazer isso voluntariamente, a partir de agora. A partir deste momento, se uma comunidade cristã quiser fazer um culto online, como nós estamos fazendo agora, e tem pessoas nos assistindo, necessita pedir uma autorização. Isso não é normal. Um dos representantes da Missões Portas Abertas disse o seguinte, que essa atitude do governo chinês é uma medida de controle dos cristãos no país. Sabemos que pastores missionários estão sendo mortos, condenados nos países onde há perseguição religiosa, onde é proibido ser cristão. E a cada dia que passa, as leis são transformadas e nós nos sujeitamos a isso. No nosso país, a nossa lei em relação à aposentadoria foi mudada. E muitas pessoas sofreram com isso. Então, o que Jesus está dizendo para eles lá e para nós aqui, que os governantes estão no controle, continuam no controle. Mas e nós? Onde nós estamos em relação a isso? O que fazemos em relação a isso? Nós pedimos a Ele para sentar ao lado dele? No trono? É isso que pedimos? Ou nós oramos para que Deus, para que Jesus faça um milagre e faça tudo ficar perfeito do dia para a noite? Muito bem. Essa fala de Jesus é um exemplo para que nós saibamos a nossa realidade, onde estamos. Essa fala de Jesus é para que eles lá percebessem que Jesus sabia que isso estava acontecendo. Gente, Ele sabe o que está acontecendo. Jesus não está alheio, nosso Deus não está alheio ao que está acontecendo no nosso país e no nosso mundo. Ele sabe. Então essa fala de Jesus nos traz a mente que Ele sabe, mas o que é que Ele está fazendo? Muito bem, vamos ouvir um pouquinho mais. A questão é que todos estão sujeitos à lei, em qualquer lugar desse planeta. Todos estão sujeitos aos seus governantes. E qual era o contexto que Jesus estava? Qual era o seu propósito naquele momento? Onde estava o poder de Jesus naquela hora? Será que seu poder não seria manifesto? Os seus discípulos perguntavam, será? Como vai ser isso? Eles esperavam que Jesus fizesse isso de maneira muito simples, muito rápida, muito direta. Será que às vezes a gente não espera isso também? De que Jesus resolva as coisas de maneira rápida e objetiva? Eles queriam que Jesus fizesse isso e queriam aproveitar isso também. Queriam que Jesus subisse no trono e que eles sentassem ao trono também. E veja, aqui está falando de trono nos céus? Sim, mas o sentimento deles também era terreno. Era algo que estava acontecendo ali, ó. Era algo que estava acontecendo. E é isso que eles queriam, tomar parte disso. Já que Jesus vai reinar aqui, vamos reinar junto com Ele. E aí Jesus começa a explicar que não é bem assim. Que não é isso que Ele está querendo dizer. Jesus começa a explicar sobre o que é ser maior. O que é ter poder. O que é ter autoridade. Então, Ele diz o que no texto seguinte, no versículo seguinte? Ele diz, entre vocês não será assim. Então ele começa simplificando sobre o poder que tem os governantes, sobre a influência, sobre tudo que acontece, e depois ele vem e diz o seguinte no versículo próximo, entre vocês não será assim. E o que ele está querendo dizer com isso? Por que ele está dizendo para os discípulos e para a gente hoje, entre vocês não será assim? Veja,
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Quando ele diz que entre vocês não será assim, ele está nos trazendo um grande alerta, uma grande lição de que, por mais que nós achamos que quem está no governo controla o que acontece no mundo, por mais que nós queiramos fazer parte daquilo que está no poder, entre nós não será assim. E aí, eu não digo só em relação ao poder de estar num governo, mas eu digo em relação às nossas vaidades. Porque foi isso que aconteceu. Os irmãos eram vaidosos. Eles queriam poder, evidência, receber. E Jesus começa a dizer que é o contrário. Que o nosso papel está em dar, porque Jesus veio para servir. Jesus não veio para ser servido. Jesus, naquele momento, não veio para sentar no trono. Ele veio para servir. E esse é o exemplo que ele dá para nós agora. Então ele fala para todo mundo, para de pensar em quem está lá em cima. Vem para cá e olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Entre vocês não será assim. Então, os discípulos precisavam entender isso. Por que Jesus veio? Qual que era o propósito dele naquele momento? Eles precisavam saber que Jesus estava ali para morrer, para servir, e esse serviço era a morte. Era pagar uma culpa, um pecado. Todos somos escravos. Todos os discípulos eram escravos. E o pagamento dessa liberdade era a morte de Jesus. Então é um alerta para nós agora também, pararmos de olhar. Claro que devemos orar, é claro que devemos clamar, mas precisamos olhar para nós. Nós não podemos nos amedrontar, nós não podemos parar, e devemos lembrar que entre nós não será assim. Porque o nosso papel é olhar para Cristo. E a obra que Ele realiza em nós. Não esperar que Jesus vá fazer algo lá no governo. Ele pode fazer. Mas começa em nós. Começa em mim, começa em você. Então, às vezes a gente olha e ora pelos nossos governantes, para que eles sejam honestos, para que eles sejam transformados, e nós não somos honestos e não somos transformados nas pequenas coisas que nós vivemos. Então, é isso que Jesus está dizendo. Entre nós não será assim. Jesus foi e é o maior líder que existe. Eu trabalho com liderança desde os meus 19 anos. Com 19 anos, eu iniciei o trabalho em franquia, sendo líder. E tendo hoje 44 anos, eu sempre tentei buscar um exemplo. Ler, estudar, participei de treinamentos, workshops, palestras, li livros, tudo o que você possam imaginar eu fiz durante esses 25 anos de carreira para aprender a ser uma líder melhor. Para ter uma equipe que tivesse resultado, que produzisse, que entregasse. Porque é assim no meio, que quando a gente trabalha é assim, tem meta e tem que entregar a meta, tem que bater meta. Tem que levar as pessoas a baterem a meta. E não é simplesmente mandar, vai lá e faz. Porque a gente lida com pessoas. E uma vez, buscando conhecimento, eu me deparei com um livro chamado Monge e o Executivo. Não sei se vocês já leram. E esse livro, ele é espetacular. Ele transformou o meu trabalho secular. Ele transformou a minha vida como líder no meu trabalho. Por quê? Porque o Monge Executivo, a base dele é a liderança servidora. Já ouviram falar sobre isso? Liderança servidora. O que é uma liderança servidora? É uma liderança que serve.
E quem é o líder servidor? Quem é o exemplo de serviço que nós conhecemos? Jesus. Jesus é o líder que serve. Jesus veio para servir. Jesus veio para lavar. Jesus veio para curar, para alimentar. Foi isso que ele fez. Ele não sentou no trono. Ele serviu ao povo. Ele morreu por nós. Ele é o exemplo. E quando a gente fala de liderança, nós temos que olhar para Jesus e ser como Ele. É Ele que é a nossa inspiração. É Ele que nos ensina a servir. Então, quando ele fala aqui no texto, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. É isso que ele disse aos discípulos nesse cenário, nesse contexto em que eles queriam estar sentado com Jesus no trono. Olha que sensacional isso. Jesus diz o seguinte: é o contrário do que vocês estão pensando. Parem de pensar nisso e pensem que, se você quer alguma coisa, você primeiro dê. E eu digo agora para a nossa igreja, nós não estamos aqui para receber nada. Nós estamos aqui para doar. Nós servimos a Jesus, adoramos a Jesus, quando nós servimos aos outros. É isso que o Senhor está nos ensinando essa noite. Quando eu sirvo ao outro, Jesus está no trono. Ele é rei. Quando eu cuido do outro, Ele é glorificado. Porque Ele vê que nós aprendemos o que Ele ensinou. É extraordinário olhar para Jesus e ver que Ele, em momento algum, enquanto andou entre nós, Ele quis o trono. Então, meus amados, lembre-se disso. Cultive isso. Eu vou dar um exemplo muito importante. Vou falar, por exemplo, num casamento. Quando você é casado e você convive com uma outra pessoa, quando você tem um relacionamento, quando você mora com alguma outra pessoa, com um familiar, talvez não seu esposo, talvez um tio, um primo, um irmão, uma mãe, quando você convive no mesmo lar e tem um relacionamento com esta pessoa, você precisa servir. Você quer cultivar o amor? Você quer fazer ele brotar dentro do seu lar? Sirva a pessoa que vive com você. Sirva. Trate ela melhor do que você gostaria de ser tratado. Sem esperar que ela faça o mesmo por você. Faça isso. Quanto mais você plantar, mais você vai colher amor. Quanto mais você considerar essa pessoa superior a você, melhor ela vai te entregar, melhor ela vai cuidar de você. Nós precisamos aprender que o amor, ele cresce quando a gente serve. Que Jesus age quando a gente serve. Que Ele é glorificado quando a gente serve. Então, comece a fazer isso na tua casa. Pare de pensar no grande, porque os governantes, porque o Brasil e a sua casa, e o seu casamento, e o seu lar, e o relacionamento que você tem com seus filhos, começa por aí. É aí que começa. É no pequeno. É aí que Jesus diz, entre vós, vai ser diferente. É esse diferente que nós temos que fazer na nossa casa. Então, Jesus, ele foi o líder que mostrou como a gente deveria fazer. O líder que serviu para que nós aprendêssemos a fazer corretamente, servindo aos outros. Faça pelo outro. Sirva
ao outro, seja menor. Se você quer ser alguma coisa na sua casa, seja o menor. Seja humilde. Sirva ao outro. Eu tenho experimentado isso. Experimentei isso durante bons anos na minha vida. No começo do meu casamento, eu achava que o meu esposo tinha obrigação de me fazer feliz. Então eu cobrava ele disso, né? Eu era uma pessoa bem difícil. Acho que ainda sou. Sim, eu falo tudo que eu penso. O Leandro sabe. Se eu penso, eu falo. Se eu sinto, eu digo. Se eu estou triste, eu choro. Se eu estou feliz, eu dou risada. Eu sou muito transparente. Só que isso me deu muito trabalho no começo. Porque o Leandro também tem uma personalidade bastante forte. Então ele diz tudo que ele pensa também. Então imagina, né? Todo mundo dizendo o que pensa, um para o outro, né? Dava um negócio assim, tipo... Mas uma coisa eu aprendi muito com o meu esposo. Porque ele é uma pessoa que serve. Ele sempre me serviu. Mais do que eu mereço. Mais do que eu jamais tenha feito por ele. Ele é uma pessoa que ele cozinha, ele limpa, ele cuida de criança, ele trocava fralda, ele dava banho, ele acordava de noite. Nos últimos dias, por exemplo, eu viajei, fiquei 18 dias fora, e ele ficou cuidando da minha família, da nossa família. Ele que cuidou das meninas, ele fez tudo. E nós somos um time. E eu fico tentando fazer algo para que eu possa servi-lo à altura do que ele me serve. E quanto mais eu tento, mais eu vejo que eu não consigo. E mais eu vejo que eu amo, porque o quanto ele cuida de mim. É uma coisa louca, porque a gente tenta fazer o melhor pelo outro. E no final das contas, nós dois acabamos felizes. Não perfeitos. Não sem chorar. Não sem passar por dificuldades. Mas o nosso empenho é em servir ao outro. E aí ontem, para minha alegria, eu acordei de madrugada, a Amanda estava com uma crise de rinite, e aí eu fui no quarto da Melissa, porque eu sabia que a Melissa tinha pego o remédio e deixado no quarto dela. E aí a Melissa veio falando, mãe, o que foi? Foi, o remédio está aí no seu quarto, a Amanda precisa dele. Aí ela falou, peraí, mãe, que eu vou procurar. Aí ela procurou. Aí ela achou, peraí que eu vou pegar o copo de água. Foi até a cozinha, pegou o copo, voltou, deu para Amanda. Falou, o que mais você quer, Amanda? Amanda, eu tô com calor. Peraí que eu vou buscar o ventilador. Ela foi lá, buscou o ventilador, trouxe para Amanda. Amanda, você precisa de mais alguma coisa? Não preciso. Então tá bom, qualquer coisa me chama. E foi. Eu fiquei parada olhando elas assim, tipo, hã? Como assim? E aí a gente percebe que o que a gente ensinou, ela aprendeu. Ela aprendeu. Então, veja, precisamos aprender a servir ao outro, ao nosso irmão. Porque às vezes a gente fica achando que serviço é aquilo lá. Vamos montar uma ONG. Vamos fazer um projeto. Precisamos apoiar, precisamos fazer. E a gente não faz o mínimo dentro do nosso lar, da nossa família. Então, entre nós, não pode ser assim. Precisamos servir. Precisamos ser o menor. Precisamos aquele que fica acordado para o outro dormir. Pessoas que dizem, para mim chega, para mim já deu, eu faço tudo nessa casa. Perderam a referência do que é servir. E servir, a gente não põe na conta. Eu servi 10 vezes, agora é a tua vez de servir. Servir, a gente só serve. E pronto. A gente não faz conta do que a gente faz pelo outro. Eu já fiz, já lavei a louça essa semana, hein? Não preciso lavar mais não, né? A Amanda faz isso. Já lavei. Não importa, vai lavar de novo. Não faz conta para servir. Servir a gente serve sempre, todo dia, toda hora. A gente coloca o outro superior a gente todos os dias. Como servos de Jesus, porque foi assim que ele fez. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele se abaixou. Ele ficou abaixo deles para que os pés fossem lavados. É isso que ele nos ensina essa noite.
Quem quer ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Escravo é uma palavra pesada, não é? Escravo é aquele que está ali, ó, pronto para servir. Não reclama, não contesta, não se rebela. Ele simplesmente faz. E quem está dizendo para você que você é escravo é Jesus. Então sirva com amor ao outro. Sirva com amor aquele que precisa, na tua casa e fora dela. Aqui na comunidade, aqui dentro da igreja e na rua. Sirva, porque foi assim que o Senhor nos ensinou a servir. E aí, às vezes você pode pensar, poxa, mas será que eu consigo fazer isso no meu trabalho? Será que eu consigo fazer isso no meu dia a dia? Claro que consegue. Claro que consegue. Servir pode ser para qualquer momento, para qualquer um. Basta você estar disponível. Eu tive uma experiência muito interessante, que foi quando eu descobri que a minha filha mais velha era autista. A Melissa, que vocês conhecem. Às vezes ela dá um perdido aqui, some no louvor, né, Lê? Ela vai ficar lá em cima por causa do som, porque ela tem hipersensibilidade sensorial, então às vezes ela não fica no meio da muvuca, né, ou no barulho, ela gosta de se esconder. E quando eu descobri que a Melissa era autista, a primeira coisa que aconteceu comigo foi assim, eu chorei. Chorei. Acho que eu passei uns 3, 4 dias chorando, né? Aí o Leandro até falou assim, meu Deus, para de chorar, mulher. Porque eu chorei mesmo. Eu chorei e é provado de que quando a gente descobre que um filho tem deficiência, tem uma deficiência, é como se alguém tivesse morrido. Vocês sabiam disso? O sentimento é de morte. Sabe por quê? Porque você idealizou algo e você acorda e descobre que não é o que você pensou. Que você tem que mudar o seu pensamento. Que tudo que você imaginou não vai ser do jeito que você gostaria que fosse. Então, eu estou derretendo, né? Obrigada. Então, é algo que é muito doloroso para uma mãe, para um pai. E eu chorei pra caramba, eu não parava de chorar. E aí até que passou alguns dias que eu peguei e falei para mim mesma, Silvia, chega agora, né? Deu, tá bom, vamos parar com isso. Vida que segue, vamos seguir em frente. Foi o dia que eu coloquei no Instagram. Por que eu pus no Instagram? Porque eu precisava falar, eu precisava ouvir a voz. Minha filha é autista. Eu precisava ouvir isso sem sentir dor mais. Então eu pus, vou pôr lá. E foi isso. Só que, gente, aconteceu algo extraordinário. Porque eu pus, e aquele único post trouxe várias pessoas para me procurar. E Deus me deu o privilégio de apoiar várias mães. Mães que eu conhecia, mães que eu não conhecia. Começaram a vir pessoas me procurar, marcar cafés para a gente conversar e poder compartilhar como é sentir assim. Como é quando você recebe um diagnóstico. Como é que você lida com tudo isso e continua a viver e constrói novos sonhos. Porque os sonhos que você tinha, eles acabaram. Mas você tem a oportunidade de criar novos sonhos. Então, gente, estou contando isso porque Deus é maravilhoso e tudo que vivemos pode ser possibilidades de serviço a uma outra pessoa. O que você viveu que você pode usar para servir alguém? Quem que você pode ajudar com as suas dificuldades e com as suas lutas? Pense nisso. Então, saia daqui hoje pensando, você já foi escravo hoje? Você já cozinhou para alguém que não fosse você? Hoje? Você fez comida hoje para alguém além de você? Fez? Você já foi escravo hoje para alguém? Você já lavou a roupa de alguém que não fosse a sua roupa hoje? Eu lavei. Você já limpou um banheiro que não é só você que usa hoje? Alguém já limpou um banheiro hoje?
Você já encorajou alguém hoje? Você já incluiu alguém hoje? Alguém que precisa ser incluído? Que precisa ser acolhido? Já acolheu essa pessoa hoje? Você já apoiou algum idoso hoje? Ajudou alguém idoso? Já deu carona para alguém hoje? Você ajudou um cadeirante hoje? Você fez uma oferta para um missionário hoje? O que você fez? Você foi escravo hoje? Se não, amanhã você tem uma nova oportunidade para isso. Então planeje-se amanhã ser escravo do Senhor. Ou seja, planeje servir alguém amanhã. Troque o seu discurso de cristão por uma prática. O último versículo diz o seguinte: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, o Filho do Homem veio para servir. Até ele veio para servir e não para ser servido. Porque nós, como cristãos, queremos ser servidos. Por que a gente quer vir muitas vezes no culto e quer que tenha uma palavra que venha nos servir, que tenha alguém que venha nos entregar algo, que venha aqui para receber, sendo que o Senhor está te chamando aqui para vir dar, entregar louvor, adorar. É para isso que Ele nos chama, não que Ele não nos dê. Porque quando a gente sai daqui, a gente sai edificado. Não é? A gente sai com a nossa alma, né, cheia de alegria, encorajado para continuar. Mas Ele nos chamou para doar, não para receber. Então vamos olhar para isso. O governo do mundo, as autoridades, os políticos, os poderosos, fazem muitos aquilo que nasceram para fazer. Eles nasceram para ser quem são, alguns deles. Para serem terroristas, muitos para serem ladrões. Não todos, porque a gente nunca pode generalizar, certo? Mas muitos nasceram, fazem o que nasceram para fazer. E nós, o que fazemos? PIB, o que nós fazemos? Povo de Deus que habita a face da terra. O que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que o nosso Deus nos deu a oportunidade de nascer novamente. Nós fazemos aquilo que devemos fazer por ter nascido novamente. Então nós nascemos novamente para quê? Por que Jesus nos deu esse novo nascimento? Para servir. É para isso que existimos. Então, se eu trabalho, se eu tenho uma carreira, se eu tenho um negócio, se eu tenho uma casa, um carro, tudo que eu tenho precisa ser para servir ao Senhor. Porque se não for assim, não vale nada. Sou miserável, não serve para nada. Eu me lembro que, uns dias atrás, o Henrique comentando comigo: Silvia, eu não ia poder participar do grupo, mas o Rafa me emprestou o carro dele. Eu achei tão legal isso, gente. O Rafa emprestou o carro dele. Acho que o carro não é nem do Rafa, né? Acho que essa visão que o Rafa tem é que o carro é do reino. Né? Acho que ele deve pensar isso. Né, Rafa? Cadê o Rafa? Eu acho que é isso que ele pensa, que é do reino. Porque se ele não pensasse assim, né, Clá? Eu acho que ele não emprestaria. Porque às vezes a gente é ciumento com algumas coisas que a gente acha que é nossa. Então a gente não compartilha com ninguém. E quando a gente vê que nada do que a gente tem é nosso, e o que a gente tem precisa ser para abençoar a vida de outro, a gente faz essas coisas assim. A gente pega e, pega aí, usa aí. Seja abençoado. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso com o que temos e com o que somos aqui.
Ok? Vamos fazer isso. Vamos parar de olhar para aquilo que é grande, para aquilo que está lá fora, querendo nos massacrar. E vamos fazer aquilo que é pequeno, que está aqui, ó. Aqui dentro. Aqui do lado da nossa casa. Na nossa família. Porque tem coisa que a gente precisa melhorar. A gente sabe que tem. Então vamos fazer isso. Vamos começar pelo pequeno. Para então, quando a gente conseguir mais, então a gente vai ajudar lá fora. A gente vai servir ao da rua. Porque não tem como eu servir o da rua se eu não sirvo nem o que está do meu lado. É uma vergonha isso. Você ajudar alguém de fora e não ajuda quem está sofrendo aqui dentro. Então, comece assim. Mas também não significa que a gente não tem que fazer lá fora, certo? Temos que servir. Temos que servir. Porque se nós não servirmos, quem somos nós? Que o Senhor Jesus continue nos ajudando a enxergar a vontade dele para nós, como igreja, como família. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra e vamos seguir agora para a ministração da ceia. Amém? Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando de Ti. Senhor, peço que o Senhor me ajude a ser a Tua serva, Pai. Me ajude a olhar para mim e mudar o meu comportamento, e melhorar o meu comportamento, e entregar mais de mim para Ti, e ajudar mais pessoas, Pai. E estar atenta àquele que está do meu lado, que precisa de mim, Pai. Não permita que eu venha me perder e olhar somente para aquilo que eu preciso, Senhor. Tira isso de mim, em nome do Senhor Jesus. Transforma a minha vida, me faz uma escrava de Cristo. É isso que quero ser, Senhor. Me ajuda a servir a minha família, o meu esposo, as minhas filhas, a minha comunidade. Pai amado, me ajuda a ser assim. E da mesma forma eu peço pela vida de cada um aqui. Que cada um queira ser o menor. Que cada um nessa igreja queira ser escravo. Que cada um nessa igreja queira ser o menor no reino. Para que o seu nome seja glorificado. E para que o Senhor esteja no trono, Pai. É o que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.